O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados. E perguntavam uns aos outros: "Que é isso? Um ensinamento novo, dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus, e eles obedecem." E a fama de Jesus logo se espalhou por toda a parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Podemos ir nos sentando e cantando. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo meu Rei. Ontem, quando eu celebrava, eu falava para vocês que nós precisamos reconhecer que Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus, e em consequência disso Ele é o nosso Salvador, independente dele resolver o problema da sua vida. Porque eu tenho dito o seguinte: tem pessoas que estão dizendo que Jesus é o Senhor por causa dos problemas que estão sendo resolvidos. E aqueles que o problema não é resolvido, estão entrando em crise de fé e estão querendo abandonar Jesus. Então essas pessoas, elas não podem abandonar Jesus Cristo. Elas precisam ter o pleno conhecimento de que Jesus é Deus e que não há outro Deus. Ele é o único, não tem outro. Não vamos ter Jesus apenas como um dono de um supermercado, de um shopping center, que nós entramos lá e dizemos agora: olha, eu rezo o terço, confessei-me ontem, fui à missa e agora eu quero que o Senhor me dê tudo o que eu quero. Olha só, é bom demais assim, né? Mas no mundo paganizado, aqueles que não conseguem receber esses bens materiais, eles precisam também professar a fé em Jesus Cristo. E é isso que nós estamos vendo na carta aos Hebreus durante essa semana. Antes mesmo, depois vocês anotem essas passagens que eu vou falar agora. Filipenses 3, de 8 a 9. Efésios 3, 19 e Colossenses 1, 10. Aqui Paulo ele vai dizer que os cristãos, eles precisam obter o conhecimento de Jesus Cristo. Precisam conhecer Jesus. E como é que nós conhecemos Jesus? Através da sua palavra. Por isso que os cristãos precisam ter a palavra de Deus para conhecer Jesus Cristo. São os evangelhos que vão falar de Jesus. Eu repito, para você não ficar aí apenas dizendo que você conhece Jesus, só porque Ele curou você, e depois, quando não cura, você não conhece mais.
É preciso ter o conhecimento, claro. É por isso que é necessário que os cristãos estudem a palavra de Deus. Leiam, estudem a palavra. Para nós termos argumentos num mundo paganizado, onde as pessoas vão querer dizer para nós que Deus não existe. Aí eles vão dizer, então prove que Deus existe. Ali, tem uma pessoa doente, mande ele levantar. E se Deus não levantar, você vai dizer o que para ele? Não lê a palavra, não tem conhecimento da palavra, aí eles vão fechar nossa boca? Eles não podem fechar nossa boca. Mas pelo conhecimento que nós temos do Senhor, nós precisamos dar resposta para eles. Por isso que Paulo está dizendo que nós precisamos ter conhecimento. Vamos à carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus, ela foi escrita num tempo em que os judeus que haviam convertido ao cristianismo, eles estavam com dúvida agora em relação a Jesus Cristo. Por quê? A igreja estava sendo perseguida. Essa carta ela foi escrita pelos anos 68 depois de Cristo. Em 70, o templo foi destruído. Então veja, os romanos estavam perseguindo os cristãos. Os cristãos não estavam tendo solução, porque parecia que Deus se calava, Deus não respondia. Então, os judeus começaram a ficar criando dúvida. Cadê esse Jesus? Será que ele existe mesmo? Por que ele não resolve o nosso problema? Parece até nós nos tempos de hoje, né? Aí, graças a Deus, o Espírito Santo pediu que esse autor da carta aos Hebreus desse uma resposta para eles. Aí veio a inspiração e ele começou a escrever. Para responder a quem estava sendo perseguido e Deus não estava dando a resposta aparentemente. Vamos entender então. Existe uma hierarquia que Deus criou. Hierarquia, para a gente entender melhor, significa um acima, outro embaixo que é submisso, e mais outro embaixo que é submisso ao que está acima, e enfim ao de cima, entendeu? Vou explicar. Deus está acima de todos. Quem é que está abaixo de Deus? Os anjos. Quem está abaixo dos anjos? Os homens. E quem está abaixo dos homens? Os animais. Entenderam a hierarquia aqui? Essa é a hierarquia. Então a carta aos Hebreus, ele está querendo mostrar para nós que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, é superior a todos. Por isso que ontem nós dissemos o quê? Que os anjos, o que é que os anjos fazem quando veem Jesus? Então, se eles adoram a Jesus, significa que Jesus é quem? É Deus. Para nós é claro, mas para quem está na perseguição fica na dúvida. Então vamos à leitura de hoje. Eu vou ler pela Bíblia da Ave Maria os detalhes que tem aqui para nós entendermos. Olha só, versículo 5 da carta aos Hebreus, capítulo 2. Ele diz assim: não foi tão pouco aos anjos que Deus submeteu o mundo vindouro de que falamos. É interessante que aqui na Bíblia da Ave Maria, ele vai dar a explicação desse mundo vindouro, porque nós vamos pensar que o mundo vindouro é o céu, os novos céus e a nova terra. Aqui diz o seguinte: o mundo vindouro designa não a vida eterna, mas os tempos que seguem a encarnação de Cristo. Então, comemoramos o Natal agora, o nascimento de Jesus. Esse é o tempo vindouro, é a plenitude dos tempos. Gálatas 4:4. Chegando à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de quem? De uma mulher. Jesus, homem, totalmente Deus, totalmente homem.